E aí pessoal, sobe na nave, Matheus aqui, dando continuidade aos nossos assuntos. Bom, vídeo passado a gente foi até produto interno usual comum, correto? Agora eu irei apresentar, eu acho que eu fui só até produto interno usual comum. Calma aí, eu irei confirmar isso aqui. Calma aí pessoal, era pra eu ter confirmado antes de começar o vídeo. A gente confirma agora mesmo. Não dá nada não. Deixa eu vir aqui, ó. Dessa nossa série de geometria analítica, certo? Fomos até produto interno usual comum, isso mesmo. Perfeito. Bom, então, dando continuidade, hoje a gente irá apresentar o conceito de módulo de um vetor, versor de um vetor, distância entre dois pontos, seja no R3 ou no R2, que no caso seria o espaço que estamos falando, ângulo de dois vetores e eu acho que condição de ortogonalidade entre dois vetores. Aí nos próximos vídeos a gente vai dar o que é a projeção de um vetor, entre outros conceitos. Perfeito? Bom, bora lá. Então escrevendo aqui, deixa eu deixar algo assim, iremos conceituar o que seria um módulo de um vetor. Lembrando, pessoal, que geralmente a gente começa a geometria analítica com uma parte muito boa, a introdução da matemática dos vetores, perfeito? Porém, eu não fiz isso, né? Eu não fiz essa introdução tão boa porque eu esqueci, né? E, bom, acontece. Mas, geralmente você vê em física também, então acho que quando você vai ver geometria analítica, você já tem visto vetores em física, eu fico mais tranquilo. Bom, então vamos lá. Como a gente calcula o módulo de um vetor? Sim, quando eu estou tratando o módulo de um vetor, eu estou realmente pegando uma grandeza vetorial, calculando o módulo dela. Ou seja, eu quero abstrair a ideia do vetor em relação ao seu módulo, ao seu comprimento. O que a gente vai fazer? O módulo de um vetor V qualquer vai ser calculado da seguinte forma, pessoal. Você vai ter um vetor V qualquer, em que esse vetor V, fixadas as bases canônicas IJK, caso seja um R3 ou no R2 seja IJ, perfeito? A gente vai ter o que? Iremos relacionar uma relação bionívoca entre o vetor V e seus coeficientes escalares, perfeito? Coeficientes escalares não, né? Mas... não, tá certo. Tá certo. Bom, aí o que a gente pode fazer aqui? Representado pelo seguinte símbolo, o módulo de um vetor, que é exatamente o módulo e o vetorzinho dentro. É o real não negativo. Isso aqui é que eu tava revisando. É o real não negativo. É o real não negativo. Módulo do vetor V vai ser o real não negativo. Raiz quadrada do produto interno usual comum entre o vetor V e ele mesmo. Certo? Então, sempre que você tratar do módulo de um vetor, você vai fazer o produto interno usual comum do vetor por ele mesmo e tirar a raiz quadrada disso. É basicamente isso. Perfeito, pessoal? E isso vai ficar como? Bom, a gente ainda pode simplificar mais essa expressão. Bom, se o meu módulo do meu vetor V ele tem ordenadas x, y, z, isso significa dizer o quê? Que se eu fazer o produto interno usual comum pelo vetor V de novo, então eu vou ter o seguinte: x vezes x quadrado. Y vezes y quadrado. Você vai somar as coordenadas, já que é o produto interno usual comum. Z vezes z quadrado. E vai tirar a raiz quadrada dessa soma do quadrado dos termos, dos coeficientes. Perfeito? É basicamente isso que vai ser calculado assim o módulo do seu vetor. E aí, como eu estou trabalhando com essa série de geometria analítica, tentando deixar apenas a teoria, sem me preocupar com questão, com exercício, bom, eu vou deixar exatamente assim, não vou dar exemplo, nem nada.
Depois, como eu disse para vocês, eu vou trazer séries no canal resolvendo livros. Até então só vai ser teoria. Bom, a série de cálculo é a única que ainda está tendo exemplos para você poder ver uma aplicação daquilo. Eu deveria dar aqui também, deveria, mas eu cometi o erro de estudar analítica sem exemplos. E geralmente pensar em exemplos, eu sou muito ruim em pensar em um exemplo. Então fica complicado apresentar um exemplo aqui de cabeça para vocês. Porque os meus exemplos seriam muito fáceis olhando assim. Aqui ó, quer um exemplo? Escreve um vetor V, escolhe números aleatórios x, y, z e calcula o módulo desse vetor V. Pô, vai ser basicamente isso aqui. Isso aqui é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. Só tacar os números. Acabou. Já estamos trabalhando, entre aspas, com números aqui, certo? Que seriam essas representações. Versor de um vetor. Bom, o versor de um vetor é calculado da seguinte forma. É um vetor U qualquer, x, j, tanto faz. Em que você vai pegar esse seu vetor, que você está calculando, querendo calcular o versor dele, e dividir pelo módulo desse vetor. Perfeito? Isso é o vetor, certo? Isso aqui é o versor de um vetor. Ou seja, dá para simplificar mais ainda. O vetor V, nesse caso, é x, y, z, sobre o módulo de V. Ou seja, isso aqui é o versor de um vetor, perfeito? Nesse caso, você entende o versor de um vetor sendo literalmente a razão, esse quociente entre o vetor e seu módulo. Bom, a gente tem o vetor unidade, perfeito, que ele tem módulo igual a 1, que já tratamos no vídeo passado sobre ele, logo no iniciozinho, então não vou falar aqui. E a gente vai trabalhar com distância entre dois pontos. Essa forma é extremamente utilizada. Agora vocês vão ver a ideia da onde ela vem e como ela pode ser aplicada a problemas no espaço R3, que a gente considera 3 dimensões x, y, z, e no R2, que seria x, y, apenas um plano alfa. Bom, você pega um plano cartesiano trabalhando no R2 aqui. Por que R2? Porque são dimensões x e y nos reais, R2. Basicamente isso. Porque todo par ordenado seria uma escolha x, y em que pertence ao real. É basicamente isso. Aí fica pertencente ao R2. Bom, o que você vai fazer, gente? Escolhe dois pontos. Distância entre dois pontos está dizendo exatamente como calcular essa distância aqui. Bom, você pode ter a sacada de fazer o quê? Ó, vai ter as coordenadas de A e as coordenadas de B, correto? Vamos dizer que as coordenadas de B vai ser xb, yb. Isso significa dizer o quê? Que B se encontra a uma altura equivalente a um valor de yb, já que esse ponto aqui da interseção entre as retas numéricas é exatamente o ponto 0, 0, 0. Logo, aqui quer dizer que ele está no ponto x igual a 0 em uma altura yb, perfeito? Ou seja, essa é a coordenada db em y. E aqui xb significa dizer que ele está na distância horizontal deslocada em relação ao zero na reta numérica x, xb, perfeito? Mesmas coisas vão valer para A, xa, ya. Nesse caso, você quer calcular essa distância entre os dois pontos, que fica determinado por um segmento de reta que une esses dois pontos. Já que a gente sabe como é postulado a geometria, dado dois pontos, nós conseguimos determinar uma única só reta que passa entre esses pontos. Perfeito? Então, tá aqui essa reta. O que a gente pode fazer, gente? Ó, perceba que a gente pode exatamente tomar aqui um triângulo retângulo, perfeito? E esse triângulo retângulo fica determinado da seguinte forma: xb menos xa, que é exatamente esse segmentozinho aqui. Ó, é você pegar esse segmento, que é xb, que é a distância do zero para o seu ponto B, e subtrair de xa. Então, você vai obter esse segmento de diferença aqui, perfeito? xb menos xa.
Mesma coisa vai acontecer no eixo aqui das ordenadas, mesma ideia. YB menos YA, e você vai obter essa diferença aqui. Perfeito. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Você já entendeu isso? Então observe que se eu tenho os catetos, eu tenho um valor equivalente ao comprimento dos catetos. Logo, gente, o que eu posso fazer? Sim, esse segmento de reta que une esses dois pontos nada mais é do que a hipotenusa disso daí, perfeito? Ou seja, distância entre o ponto A e B, que eu vou representar assim, distância entre o ponto A e o ponto B. E observe que, se é um segmento de reta, eu posso falar que isso eu tenho um vetor AB, de A para B, certo? Que seria esse vetorzinho aqui. Ou seja, já entramos com a ideia de vetor, que é exatamente, então, o vetor AB, a distância do vetor AB, perfeito? Você sabe que E ao quadrado seria, então, esses lados somados aos quadrados, certo? Usando o teorema de Pitágoras. Perfeito, gente? E se for no R3? Bom, se for no R3, eu vou ter as mesmas consequências, porém para um terceiro eixo, né? Para um terceiro eixo aqui, ou seja, esses dois pontos vão ter coordenadas em Z, e eu considero as coordenadas de Z. Perfeito? Ou seja, ZB menos ZA ao quadrado. Mesma coisa, teorema de Pitágoras, perfeito? Beleza, até aí tudo bem. E agora, o que acontece, pessoal? Obviamente você vai falar, teorema de Pitágoras, beleza. Mas aí que tá, Matheus, essa figura não vai ser exatamente um teorema de Pitágoras. Eu não consigo visualizar isso dessa terceira dimensão. Até aí tudo bem, beleza. Você então entendeu que isso aqui pelo menos já vale para o R2, perfeito? Seria aplicar isso aqui. E a distância do ponto A para o ponto B a gente determinou por um vetor que os conecta, o vetor AB, perfeito? Então outra forma da gente chegar a essa distância entre dois pontos é da seguinte forma. A distância entre A e B... Caraca, velho. Esse Dzinho AB aqui ficou tão bonitinho que eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, viu? Ficou muito bonitinho essa distância. A gente vai determinar da seguinte forma, pessoal. Nada mais é do que o modo do vetor AB. É isso aí, pessoal. Porque, olha se não vai funcionar. O modo do vetor AB é a raiz quadrada do produto interno usual comum entre o vetor AB e ele mesmo. Logo, xb menos xa é a sua distância. Seria o que? Xb menos xa. O vetor AB seria a diferença entre as coordenadas de B e de A. Logo, se B ele tem coordenadas xb, yb, e A tem coordenadas xa, ya, então, obviamente, as coordenadas em x do vetor AB vai ser xb menos xa, yb menos ya. Então, você substitui essas coordenadas ali e vai fazer o produto interno comum entre ele mesmo. Logo, vai ficar esses fatores ao quadrado, resultando exatamente no que a gente tem aqui embaixo. Sendo que a diferença é que aqui não está a parcial ao quadrado, eu já passei a raiz. Perfeito? Com essa interpretação, então, a gente consegue fazer a mesma coisa admitindo um R3, já que o vetor ele vai ter coordenadas em Z, que é exatamente a mesma coisa da gente considerar uma outra parcela para Z, em que a gente vai aplicar essa ideia do teorema de Pitágoras, perfeito? Então, isso aqui é para um espaço R2, e para um espaço R3 ficaria determinado da seguinte forma, perfeito? Seria basicamente assim, certo? No espaço R3 seria um pouquinho mais difícil visualizar aqui, mas seria basicamente a mesma coisa. Bom, então aqui a gente consegue então agora calcular a distância entre dois pontos, seja ele no espaço R3 ou no R2. Um exemplo disso é só você substituir, mesma coisa, gente, pelo amor de Deus. Ou você pensar um exemplo aí, sei lá. Agora o que a gente vai fazer? Mas eu prometo que eu vou trazer exercícios. Eu já fiz exercícios em live resolvendo integrais, né? Não deu muito certo. Deu certo, na verdade.
resolvendo 40 integrais, deu certo. Porém, ainda assim, foi bem mexerica. Mas relaxa, gente, quando terminar essas séries aqui de cálculo 1 ou barra geometria analítica, eu vou trazendo exercícios para vocês, perfeito? Por enquanto, só vão ficar contentados pela teoria. Ângulo de dois vetores agora é o assunto. Deixa eu ver quanto tempo tá a gravação. Estamos com 15 minutos, tá de boa ainda. Ângulo de dois vetores. O que a gente vai fazer? Quando eu falo ângulo de dois vetores, a gente já tem pressuposto um enunciado. Qual é o enunciado? Essa situação do enunciado é a seguinte: você vai ter um vetor U, ele vai ser um vetor não nulo, logo diferente de zero, módulo. Você vai ter um vetor V também não nulo e admita um ângulo θ, entre o vetor V e U, perfeito? E o que a gente vai sair daqui? A gente vai sair daqui com essa seguinte consideração, com esse seguinte resultado. Você pode obter o produto interno usual comum entre o vetor U e o vetor V calculando o produto interno usual comum entre os módulos dele e multiplicar isso pelo cosseno do ângulo entre eles. Perfeito? Então vamos imaginar a situação que a gente tem aqui e desenhar. Se eu tenho um vetor U e um vetor V, diferente de zero, admito um ângulo θ entre o vetor V e o vetor U. Perfeito? Olha o que a gente pode fazer então. A gente vai escolher um ponto e vai desenhar os dois vetores. Certo? Aqui vai ser o vetor V, certo? E aqui vai ser o vetor U. E observe que eu vou ter um ângulo θ entre eles. Perfeito. Bom, agora nessa situação, como que vai chegar nesse resultado? Observe que a gente tem aqui exatamente cosseno de θ. Temos algumas opções geométricas para pensar em cosseno. Bom, como isso aqui não é um triângulo necessariamente retângulo, então eu teria que recorrer a opções de calcular o cosseno pela lei dos cossenos, que é exatamente o que a gente vai fazer. Aí o que a gente vai fazer antes de prosseguir com isso? Estamos tratando de vetores, ou seja, é um pouquinho mais complicado a gente chegar, por exemplo, uma certa movimentação com os vetores. Não uma certa movimentação, mas a gente teria que ter um formalismo maior com esses vetores, perfeito? Aí o que a gente vai fazer, ó, pessoal? A gente vai aplicar aqui a regra do paralelogramo. Qual é a regra do paralelogramo? Ela nos diz que se a gente prolongar exatamente, projetar, na verdade, esses vetores aqui, em que o final de um vetor é o início do outro, que é uma projeção formando um paralelogramo já, né, que vai ser paralelo, a gente pode obter, por exemplo, esse vetor V, esse aqui é o segmento, é a faixa aguçada que indica a terminação do vetor. Aqui a gente vai projetar o vetor U, né, a gente mantém suas características, obviamente, e aqui, indo do início do vetor V até o final ali do vetor U, a gente teria o vetor soma, o vetor U e o vetor U mais V, perfeito? Porém, o ângulo θ, observe que ele não vai ser reaproveitado nessa situação. Então, a gente vai ter que manipular esses vetores para que a gente possa reutilizar a angulação do ângulo θ, perfeito? Já que a gente vai aplicar a lei de cosseno em relação ao ângulo θ. Então, o que a gente vai fazer? Aí vai prosseguir da seguinte forma. Você vai projetar o vetor U, perfeito? Como está aqui, ó, projetei o vetor U. Você vai projetar o vetor V, certo? Aí você vai fechar o paralelogramo. Perfeito? Porém, a gente vai reaproveitar o vetor V da seguinte forma. A gente vai trabalhar com o vetor menos V. Ou seja, a gente vai inverter o sentido do vetor V. E outra, a gente vai se preocupar aqui apenas com o módulo do meu vetor. E não necessariamente as características dessa soma vetorial. Ou seja, a gente vai atribuir o módulo desses vetores aqui para o resultado exatamente no que está escrito aqui. Então, todos os vetores vão estar em módulo, menos o módulo do vetor V. E aqui a gente pode aplicar a regra do paralelogramo, o início de um vetor até o final do outro. E esse vetor aqui seria o vetor soma, que seria o vetor soma entre U e V.
que seria o vetor, então, módulo de U menos módulo do vetor V. E o ângulo θ que está aqui, ele fica entre o vetor U e o vetor V, e vai ser reaproveitado e transportado para cá, perfeito? E agora a gente só prossegue com a lei dos cossenos. Módulo do vetor, módulo do lado oposto ao ângulo θ ao quadrado, é igual aos dois lados que estão entre o meu ângulo ao quadrado, nesse caso, módulo. Perfeito. Aí a soma disso, né? Porém, vai terminar, que vai ser a diferença. Isso aqui é menos... Isso aqui vai ser mais mesmo. Mais módulo vetor V quadrado. Perfeito. Menos 2 vezes o módulo do vetor U pelo módulo vetor V cosseno de θ. Pronto, aqui, gente, aqui você já sabe de onde vai sair, né? Desenvolvendo esse módulo aqui, a gente pode desenvolver da seguinte forma. Olha só. Bom, agora toda essa parcela eu representei pelos 3 pontinhos. E observe que há parcelas iguais, então basta subtrair o módulo do vetor U ao quadrado, indo embora com esse lado da equação, já que o que eu faço de um lado eu faço do outro, que eu estou subtraindo isso. Dividir subtrair a parcela do vetor V ao quadrado, módulo do vetor V ao quadrado, em ambos lados. E o que eu faço de um lado eu faço do outro sempre, então esse menos 2 aqui, aí vai dividir ambos os lados da equação por menos 2. E a gente vai então retirar do módulo o vetor U e o vetor V. Então observe que a gente recai na situação exatamente descrita. Então agora você pode calcular o cosseno entre os vetores, basicamente pegando os vetores, o produto interno visual comum entre eles, dividindo pelo produto interno dos seus módulos, certo? É basicamente isso que a gente calcularia o ângulo que está entre dois vetores. Perfeito? Deixa eu ver o tempo do vídeo. 22 minutos. Bora aí. Condição de ortogonalidade. Talvez dê ainda para falar mais um tema, que seria projeção de um vetor. Produto escalar no R2 já falamos, né? Tudo que vai para o R3 vai para o R2. Aí a gente vai entrar em produto vetorial finalmente. Bom, aí eu faço o produto vetorial e no próximo vídeo a gente já vai dar as propriedades do produto vetorial e dando continuidade aos outros assuntos de analítica, perfeito? Bom, agora iremos falar sobre condição de ortogonalidade entre dois vetores. Gente, a gente falar que uma coisa é ortogonal a outra significa dizer que basicamente essas coisas elas formam um ângulo de 90. Isso aí é o pensamento mais simples de ortogonalidade, perfeito? Que a gente só vai manter esse pensamento até então, por enquanto. Quando a gente for pensar de forma geométrica, aí a coisa vai permanecer, porém mudar um pouquinho. Condição de ortogonalidade entre dois vetores. Perfeito? Observe que a gente está trabalhando aqui, então, por enquanto, com dois vetores, né? Bom, condição de ortogonalidade entre dois vetores. Então, qual critério irá estabelecer o que é um vetor ortogonal ao outro? Bom, a gente faz isso, então, por definição, que dois vetores são ortogonais se e somente se o produto entre eles, o produto interno visual comum, for zero. Neste caso, produto interno visual comum é igual a zero. Perfeito? E assim que a gente determina a ortogonalidade entre os vetores. De forma bem simples, né? Bom, agora trabalhando com ângulo diretores. Aí vai finalizar com esse assunto aqui, eu acho. Ângulos diretores e cossenos diretores. De um vetor.
Gente, aqui o negócio a gente vai ter que também atribuir um enunciado, uma certa situação para construir o que a gente quer. Bom, primeira coisa que a gente vai construir aqui no enunciado é tomar um vetor V, óbvio, né? Um vetor V aleatório, certo? Seja o vetor V. Aí esse vetor V vai ter representações xi, em que o vetor i é o vetor canônico da base x, da base da abscissa, yj mais zk, perfeito? E é o que vai acontecer, gente. Isso aqui seria o vetor V, certo? Agora o que a gente vai falar, esses ângulos diretores nada mais é do que os ângulos que o vetor V, aqui construído, está fazendo com o vetor I, que o vetor I se encontra ali na dimensão x, certo? É uma base canônica, o vetor J e o vetor K, perfeito? Exatamente isso. Ângulos diretores são os ângulos estabelecidos entre o vetor V e os vetores base, os vetores da base. Nesse caso, os vetores da base I, J e K. Perfeito? Vírgula. E os cossenos diretores seria os cossenos destes ângulos. Perfeito, de forma bem simples. Então, bora lá, gente. Primeiro ele vai desenhar essa representação do vetor, desse vetor V. Primeira coisa, a gente está considerando um espaço R3, né? De dimensões Z, Y, X, X, Y, Z. Aí vai considerar um vetor V qualquer. Tá aqui o vetor V. Esse vetor V, né? Ele vai ter condições que a gente vai usar um vetor unidade como vetor na base I, J e o vetor K em Z, perfeito? São vetores unidades, tá? Esses vetores I, J, K são vetores que eu tô tomando, por exemplo, se eu falo que meu vetor V, por exemplo, eu tô falando que o meu vetor V, pessoal, ele tem dimensão xi, em que x é o coeficiente escalar. Isso aqui fica estabelecido da seguinte forma. Observe que se o vetor i é um vetor unidade, ele vai ter dimensões da seguinte forma. Ó. O vetor i sendo um vetor unidade, ele tem dimensão x igual a 1, já que é uma unidade, certo? 0 em y e 0 em z, óbvio. Então, observe que eu posso fazer o quê? Se esse vetor ele tem xi, por quê? Porque eu estou somando várias vezes o vetor unidade, formando a projeção do vetor v no vetor na dimensão x, perfeito? Por isso o vetor xi. Mesma coisa para j, 0, 1, 0. Mesma coisa para j, a gente vai ter essa mesma ideia, certo? Que seria, no caso, esse outro vetor aqui. E a mesma coisa para cá, certo? 0, 0, 1. Nesse caso, vamos lá. O ângulo que eu formo aqui entre o vetor v, por exemplo, e o vetor i vai ser um ângulo θ. Entre o vetor v agora e o vetor j vai ser mais ou menos isso aqui, vai ser um ângulo beta. E entre o vetor v e a dimensão k, seria aqui, ó. O vetor v é a dimensão k. Vai ser um ângulo ômega, certo? Então, desses ângulos que vai ser θ, ômega, beta, ômega, perfeito? E agora a gente vai aplicar isso aqui, perfeito? Ó, bora lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu quero os ângulos diretores. Eu posso obter os cossenos diretores primeiro. Primeiro, eu posso determinar o cosseno em função do ângulo. E depois disso eu consigo descobrir quem é o ângulo, certo? A partir dessas informações. Logo, com base no que temos, deixa assim. Com base no que temos o quê? Que o cosseno, por exemplo, do ângulo θ
é o produto interno usual comum, utilizando a fórmula que a gente viu aqui, ó, ângulo de dois vetores. Produto interno usual comum entre o vetor V e o módulo do produto interno usual comum desses vetores. Bom, o módulo do vetor I, observe que qualquer coisa, o módulo do vetor I, por exemplo, vai ser a raiz quadrada do produto interno usual comum entre o vetor I e o vetor I. Observe agora que as dimensões de I é exatamente essa. Logo, aplicando aqui o produto interno usual comum, isso aqui vai ficar a raiz de 1, que é 1. Ou seja, isso vai se aplicar também ao vetor I, ao módulo do vetor I, que é igual ao módulo do vetor J, igual ao módulo do vetor K, que é tudo igual a 1. Logo, a gente pode simplesmente sumir com esse aqui, já que é 1. E por que isso? Porque todos os vetores aqui que estamos considerando são vetores referenciais à unidade. São vetores unidades. Logo, claramente são vetores unidades, o módulo deles tem que ser necessariamente igual a 1, perfeito? Já que eles representam vetores unidades. E a gente pode, então, finalmente escrever dessa seguinte forma: módulo do vetor V, perfeito? E o produto interno usual comum entre V e I. Como que vai ficar? Bom, o vetor V ele tem dimensão, né, x, y, z, né, que seriam as coordenadas dele aqui, perfeito? E isso aí tá fazendo produto interno usual comum, produto entre essas coordenadas. Bom, observe que todas as coordenadas que não estão presentes aqui vão se zerar e vai ficar x vezes 1, que é x. Então, observe que isso aqui vai acontecer da mesma forma para os outros ângulos. Cosseno de beta, então, vai ser o produto interno usual comum entre o vetor I e o vetor J. O produto entre o módulo desses vetores, que vai sumir aqui, vai ficar o módulo do vetor V sozinho. E isso sobre Y, certo? Y sobre Z. E isso vai acontecer também com ômega. É o produto interno usual comum entre o vetor V e o vetor K. O módulo desse meu vetor pelo vetor K. E ao você realizar o produto interno usual comum, vai dar a mesma coisa, Z sobre módulo de V. E observe ainda que a gente consegue obter outras considerações a partir daqui. Bom, então observe que eu consigo expressar, então, a minha dimensão, minha coordenada x, a partir do produto entre o módulo do meu vetor sendo considerado ali pelo cosseno de θ, perfeito? E a gente consegue ainda fazer, então, a seguinte coisa. Já que eu consigo expressar o meu vetor V desta seguinte forma, a partir desses coeficientes, eu posso substituir aqui nas coordenadas exatamente isso. Multiplicando ambas coisas aqui, ambas equações por módulo de V, eu resulto nas coordenadas x, y, v respectivamente. Nesse caso, cosseno de θ, cosseno de beta e cosseno de gama. Você falaria, mas tem um módulo do vetor ali a ser considerado, certo? Bom, a gente usa essa escrita, basicamente, só em referência a ideia da seguinte coisa que a gente vai fazer, ó. Calma aí. Não ficaria tudo isso multiplicado pelo módulo do vetor? Então, basta dividir pelo módulo do vetor isso daqui. Então, vai sumir. Perfeito? Vai ficar assim. Mas se eu dividir pelo módulo vetor, olha só a consequência que teremos. Isso aqui, então, passará a ser um versor. Ou seja, o versor de um vetor, na verdade, pode ser posto em função dos cossenos do ângulo que o vetor faz com os vetores unidades, respectivamente. Nesse caso, o versor aqui, que a gente vai considerar como cosseno de θ, cosseno de beta, cosseno gama, a gente ainda vai ter uma outra consideração, que seria basicamente uma fórmula que seria 1 igual cosseno quadrado θ mais cosseno quadrado beta mais cosseno quadrado ômega. E a raiz quadrada, e na verdade a raiz quadrada, quando você levar ao quadrado, vai dar isso aqui mesmo. Bom, aí você fala, tu fez então o produto do versor? De forma prática, a gente poderia pensar assim, perfeito? Então a gente teria essa fórmula, perfeito? Agora, né, eu acho que o vídeo vai ter que ser encerrado por aqui, já está muito longo. E no próximo vídeo iremos falar sobre projeção de um vetor e produto vetorial, perfeito? E as propriedades do produto vetorial iremos demonstrar cada uma delas. Fiquem com Deus.